Olá, meus amigos e minhas amigas. Feliz Ano Novo. Tudo de bom para nós no Brasil e no mundo. Paz para todos. Precisamos que a paz alcance todos os continentes do mundo e que a ira, o rancor sejam aplacados. Sejam aplacados para que possamos viver em paz, para que vivamos em paz. Todos. Falar nisso, eu quero fazer uma pequena retrospectiva, relembrar um pouco este ano de 2017. Foi um ano muito aflitivo para todos nós brasileiros. Já entramos o ano de 2017 no Brasil com duas crises, vivendo e vivenciando duas crises. A primeira e a mais cruel foi a crise econômica. A inflação e todas as suas consequências, e a crise política. Começamos o ano já com a presidente da República em xeque. Daí para frente ela só foi se defendendo até o momento que acabou a munição. Não teve mais como se defender e foi obrigada a deixar o Palácio do Planalto mediante o impeachment imposto pelo Congresso Nacional. O que foi muito bem feito, porque o governo anterior deixou o Brasil na maior recessão e na maior crise que nós já tivemos conhecimento. Foi terrível. Mas com a assunção de Michel Temer ao governo do Brasil, à presidência da República, as coisas começaram a modificar. Com muita coragem e ousadia, o presidente focou a sua ação, as suas ações, no sentido de fazer algumas reformas, reforma política, reforma trabalhista, reforma da Previdência e por aí vem outras. No que teria sido mais bem sucedido se não fosse as denúncias feitas contra ele, as imputações, que eu digo falsas, feitas contra o presidente da República, que ele teve que se defender no Supremo Tribunal Federal e na Câmara dos Deputados com 2 processos. Apressadamente, o Procurador-Geral da República anterior denunciou o presidente uma vez, como viu que não deu certo, denunciou uma segunda vez, praticamente requentando a primeira denúncia. Contudo, o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, não foi ingênua. Não aceitou. Não aceitou porque era uma denúncia cheia de contradição, baseada numa gravação feita, Deus lá sabe-se como, né? Porque as perícias técnicas indicam que houve alterações, houve mexidas naquelas fitas criminosas. Digo isso para dizer que o presidente vinha fazendo um excelente trabalho, mas foi sobrestado
pelas denúncias, pelas fitas feitas por um certo empresário. Mas vencida essa parte das denúncias, o presidente prosseguiu no seu intento de fazer as reformas necessárias para o Brasil. Insistiu com a reforma da Previdência, que não foi votada este ano de 2017, justamente pelas mazelas causadas pela tal denúncia, pelas tais fitas. Mas o presidente da República insistentemente continua em busca da resolução do problema da Previdência, fazendo uma reforma. Já ajustou com os líderes lá no Congresso a votação para fevereiro. E Deus queira que aconteça. E Deus queira que seja aprovada para o bem do povo brasileiro. É bom que os congressistas, que os deputados e senadores queiram votar essa reforma. É bom que eles entendam que a reforma não é uma reforma do governo Temer. Ela é uma reforma do povo brasileiro, para o povo brasileiro. Porque o sistema que nós temos agora de previdência, o sistema geral da previdência e o diferenciado do servidor público, se continuar como está, nós vamos à bancarrota. Vamos nos tornar uma futura Grécia, que quebrou, que tinha uma previdência generosa, mas acabou. Faliu por falta de cuidado, por falta de reformas. Então, depois que aconteceu lá na Grécia a fatídica falência do Estado para pagar a previdência, os aposentados tiveram que cortar na própria carne, tiveram que extinguir a aposentadoria, cortar pela metade, deixar no quase nada algumas outras. O que não pode acontecer aqui no Brasil. No Brasil são milhões e milhões de aposentados, milhões e milhões de pessoas que trabalharam, deram sua vida pelo país. Não pode acontecer isso. Então, para que não aconteça, que nós tivemos governos aí irresponsáveis que tiveram oportunidade e até popularidade para fazer uma reforma e não fizeram, se acomodaram, preferiram deitar no berço esplêndido e deixar a chuva passar. Mas a chuva não passou, piorou, e nós caminhamos para inadimplência, como foi também aqui no Brasil, estado do Rio de Janeiro, para pagar funcionários e pensionistas e aposentados. Então, minha gente, a votação da Previdência ficou, da reforma da Previdência ficou para o ano que vem. Com a graça de Deus será aprovada. Porque o governo atual está se empenhando. Nós tivemos aí o PSDB que perseguiu o impeachment da presidente Dilma a todo custo. A todo custo. Foi uma caçada que fizeram contra a presidente Dilma. E depois que derrubaram a presidente Dilma, passaram a fazer oposição ao governo que eles mesmos ajudaram a formar. Que coerência é essa? Onde é que nós estamos? Será que esses cabeças ocas, que chegaram a chamar de cabeça pretas, tem alguma coisa na cabeça? Não tem. Eles derrubaram um governo e depois já queriam derrubar outro. Né? Com que fundamento? São pessoas que devemos pensar muito antes de votar nelas, porque são pessoas dúbias. Estão sempre em cima do muro, querendo melhor.
são pragmáticas demais, né? Ou seja, querem tirar vantagem em tudo, não é? E agora estamos aí, né? Atravessamos o ano, graças a Deus, debaixo de crise política e crise econômica, com a recessão jamais vista. Mas o atual governo, através da ação técnica vitoriosa do ministro Henrique Meirelles e sua equipe, estão fazendo o melhor. Estão buscando resultados que satisfaçam a população brasileira. São homens sérios, estão à frente da área econômica. E, se Deus quiser, o ano de 2018 será um ano muito melhor, porque o desemprego está diminuindo muito. A atividade econômica no Brasil está se recuperando na indústria, na área de serviço. No campo foi uma safra maravilhosa e que vem dando sustentação, tem sido o baldrame da economia, né? O campo, a produção de alimentos, que ajuda muito o povo brasileiro, tanto aqui dentro como exportando, trazendo divisas para o Brasil. E assim, graças a Deus, estamos atravessando a crise provocada por irresponsáveis que não mediram as suas ações. Não mediram as ações e as reações vieram. Ou seja, inflação altíssima, desculpa. Inflação altíssima, e o desemprego como nunca se tinha visto antes. Chegamos a quase 14 milhões de desempregados. É uma coisa de... é uma tristeza muito grande, porque a recuperação é lenta. E nessa lentidão, muitas famílias ainda passam necessidade, ainda passam fome, porque ainda tem em torno de 13 milhões de desempregados. Desculpem, 13 milhões, estou com um resfriado fortíssimo. Temos ainda em torno de 13 milhões de desempregados, que não é fácil para recuperar 13 milhões de empregos. O Brasil tem um exemplo muito positivo agora, que pode fazer uma reforma tributária, tipo os Estados Unidos fizeram. Estados Unidos cortando impostos. Fez uma reforma tributária na qual cortou $1 trilhão. Isso é investimento na economia. Se os Estados Unidos são fortes economicamente, daqui para frente vão ficar muito mais fortes, porque as empresas virão, contudo, investindo da melhor e da maior maneira possível. E virão os empregos e muito mais divisas para os Estados Unidos. O Brasil devia seguir esse exemplo, fazer isenção de impostos para muitos setores, para que a economia floresça, cresça. Então, meus amigos, o ano de 2017 foi um ano conturbado, tanto do ponto de vista econômico, com a recessão e a inflação, que graças a Deus está controlada, e a crise política que deixou o país à flor da pele, todo mundo desconfiando de todo mundo.
Vamos para 2018, com a graça de Deus, fazendo melhor. Eu espero e tenho convicção de que as ações que estão sendo tomadas agora, as reformas que estão sendo propostas, ajudarão a resolver o problema econômico e social do Brasil. As propostas estão aí, agora depende dos agentes políticos resolver esse problema. Depende dos agentes políticos, porque nós todos sabemos onde o problema está. É só ir lá e resolver. Obrigado.